Bom, hoje nesse trabalho nós vamos falar sobre o que são ácidos e bases, para que elas servem, qual sua utilidade e como identificar cada uma delas. Os ácidos e as bases são substâncias químicas fundamentais que desempenham papéis importantes em vários processos naturais e industriais. As principais características dos ácidos são: liberam íons de hidrogênio em solução aquosa, e alguns exemplos são o ácido clorídrico e o ácido acético. Suas características, elas têm sabor azedo e são corrosivos. Agora, as características das bases. Elas liberam os íons de hidróxido em solução aquosa, e alguns exemplos são hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. Suas características, elas têm sabor amargo e são solúveis em água. A escala de pH mede a acidez ou basicidade de uma solução, variando de 0 ácido a 14, que é o básico, com 7 sendo neutro. Bases são substâncias químicas que em solução aquosa liberam íons hidroxila, também conhecidos como ânions hidroxila. Elas são formadas pela união de um cátion e um ânion e podem ser identificadas por algumas características principais. Essas são as propriedades das bases. Elas têm sabor adstringente. As bases têm um sabor característico que pode ser descrito como adstringente, semelhante ao sabor de uma banana verde. Elas têm um pH acima de 7. Soluções básicas têm um pH acima de 7, o que indica a presença de íons hidroxila. Também a condução de eletricidade. Bases formam soluções eletrolíticas capazes de conduzir corrente elétrica devido à presença de íons. Reação com ácidos. Bases reagem com ácidos em reações de neutralização, formando sais e água. Agora eu vou falar um pouco sobre a identificação das bases. Tem algumas maneiras de identificar as bases, aqui duas, e uma delas são os indicadores ácido-base. Substâncias como a fenolftaleína podem ser usadas para identificar bases. A fenolftaleína torna-se rosa em soluções com pH acima de 7. E também a nossa outra medida de pH, que o pH de uma solução pode ser medido usando pH-metros ou papel pH para determinar se uma substância é básica. Agora eu vou falar um pouco sobre a classificação das bases, que são as monobases, dibases, tribases, bases fortes e bases fracas. Agora, falando um pouco sobre a utilidade das bases, elas têm algumas utilidades até no nosso dia a dia, como, por exemplo, na indústria de limpeza, como a solda cáustica para desobstruir encanamentos. Elas também têm a sua utilidade na produção de papel, sabões e detergentes, na medicina, na construção civil e no tratamento de água com ajuste de pH. E essas são apenas algumas principais aplicações das bases, porque elas têm muito mais utilidades, mas essas realmente são as principais. Eu vou comentar, né, sobre o que são ácidos e como a gente pode identificar eles, né. Vou primeiro falar o que é um ácido. É que na química, pelo menos, o ácido é uma substância que tem a capacidade de doar um íon de hidrogênio, que a definição dele é H+, em reações químicas, que aumenta a concentração de H+, né, numa solução aquosa e diminui o pH, que faz ele mais ácido, né. Tem algumas teorias sobre o que podem ser ácidos, que tem a de Arrhenius, que é na liberação desse íon de hidrogênio na água, a de Bronsted-Lowry, que é a doação de prótons, e a de Lewis, que é a aceitação de pares de elétrons. Como identificar um ácido? Uma característica dele é o sabor azedo, que, por exemplo, tem o ácido cítrico das frutas, o aumento de íons de hidrogênio em uma solução aquosa, que quando ele se dissolve em água, um ácido libera íons de hidrogênio, tornando a solução mais ácida. A condução de eletricidade que tem nos ácidos, que é a presença de íons na solução, como esse próprio íon de hidrogênio, faz com que ela seja eletrolítica e possa conduzir uma corrente elétrica. E tem, é claro, a escala de pH, que é a medida da acidez de uma solução, onde valores de pH abaixo de 7 indicam uma substância ácida. Eu vou falar agora sobre a utilidade dos ácidos. Na indústria, eles são utilizados em processos como para limpeza de equipamentos, produção de materiais como papel, tinta, detergente, explosivos também e fabricação de fertilizantes e medicamentos. No laboratório, eles servem como reagentes e catalisadores em sínteses químicas
Processamento de minérios tem o ácido sulfúrico, né, que ele pode ser utilizado para processar esses minérios. No tratamento de água também usam ácidos, né? E é claro, assim como a base, eles também os ácidos também são usados para neutralização. Tipo, se a água estiver muito básica, com pH muito alto, pode ser colocado um ácido e diminuir esse pH. Nesse trabalho, a gente aprendeu, né, sobre como identificar bases e ácidos, as propriedades que eles têm, as utilidades deles no mundo. E eu decidi fazer um pequeno resumo sobre o trabalho em si, né, sobre as bases e os ácidos. As bases, elas são elas têm um pH acima de 7, têm um sabor adstringente, tipo do chocolate amargo, e elas são usadas para um dos usos delas, né, é a utilização para regular o pH da água, que se estiver abaixo de 7, que é uma água ácida, colocam uma substância básica dentro dela. E também tem os ácidos, né, que eles têm uma pH abaixo de 7, ao contrário da base, que é acima de 7. Eles têm um sabor azedo, que seria tipo de frutas como limão, laranja, e é isso. E também são utilizados, né, para neutralização do pH da água, caso ela esteja muito básica, ou seja, com pH acima de 7.